Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Danilo. Quero dar continuidade ao nosso conhecimento de Excel. Sou grato a todos que estão se inscrevendo no canal. Aos poucos vamos chegando lá, né? Hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de Excel. Vou fazer a parte 5 do nosso curso. Vou ensinar um pouquinho sobre as funções, tá? Já tem um próprio documento aqui, né? Que eu queria entrar entre ênfase para vocês. Antes de mais nada, se vocês puderem, né, copie essa tabelinha de acordo com eu deixei aqui, tá? Não comecei na coluna A, comecei na coluna E, tudo bem? Mas tenta montar de acordo como tá pedindo, né? Primeiro, seleciona as informações, né? Clica no botão mesclar e centralizar, né? Para que ele venha mesclar toda essa célula para deixar em uma só, né? E depois vai colocando as informações de acordo como tá aqui, todos os times e alguns valores de gols feitos e gols sofridos, tá? Aí só deixar os números centralizados, como você já sabe. Nesse caso deixei em negrito, né? Aí você pode trocar o plano de fundo dele, no caso você pode trocar o preenchimento de fundo, tá? No caso a cor que nós podemos definir aqui, tudo bem? E hoje vamos falar um pouquinho sobre as funções mais conhecidas no Excel do básico, tá? Que é a soma, a média, a máxima e a mínimo, tá? Antes de começar, esses valores que estão aqui, se eu basta só eu selecionar aqui na minha barra de status, eu vou ter a parte da seleção dela, então ele vai mostrar a minha média, a minha contagem de quantas células eu selecionei e também automaticamente ele mostra a soma. Senhor, posso colocar o resultado aqui como 81 de acordo com como mostra lá embaixo? Né? Não, gente, o interessante é que a gente venha trabalhar com as fórmulas para vocês lembrar como tá usando ela ao decorrer, tudo bem? Vamos lá. No campo aqui correspondente ao meu K7, tá? Eu vou trabalhar com a fórmula contidas, no caso eu vou colocar meus gols feitos de acordo com como está na coluna F e nos meus gols sofridos de acordo com como está na minha coluna G, tá? Então todo operador no Excel, quando eu for trabalhar em qualquer tipo de função, é o nosso símbolo igual. Tá, então nesse caso eu coloquei o igual aqui, eu vou chamar a função chamada soma, nada mais é do que qualquer função que eu for colocar aqui no Excel, ele me traga exatamente para que serve. Então ele fala soma, é para somar todos os números de um intervalo da célula, tudo bem? Então tem soma quadrado, soma produto, soma C, soma sequencial, soma 6 e assim por diante, tem bastante função, tá? Então, na hora que eu trago exatamente essa função soma, eu vou apertar o Tab ou se não segurar o Shift 9 do meu teclado, automaticamente abro meus parênteses. E aqui eu vou estar selecionando da minha coluna, na minha coluna exatamente aqui F4, tá? Eu vou selecionar aqui do meu F4 até a F19, tudo bem? Então, esse até, quando eu falo exatamente o até, aqui eu vou fechar os parênteses, esse até significa esses dois pontos, tudo bem? O que isso significa, professor? Se eu coloquei na minha primeira célula correspondente ao F4 e na minha outra célula eu coloquei até o F19, esses dois pontos significam de um para o outro. Se no meio desses dois aqui, ó, fosse ponto e vírgula, tá? Se eu só tirar aqui os dois pontos, se eu deixar só ponto e vírgula, automaticamente ele só vai deixar exatamente o que? O representante, no meu caso aqui, só a primeira célula que eu selecionei, que é F4, e só a última. Então eu posso pegar números distintos de linhas e tabelas diferentes e ajuntar para que possa me dar o resultado, tá? Trabalhando exatamente como ponto e vírgula. Quando eu quero trabalhar exatamente para fazer uma seleção de tudo de uma vez só, basta eu selecionar da onde que eu quero, tanto na horizontal tanto na vertical, até onde que eu quero que ele vá. No meu caso aqui, do meu F4 até o F19. Se eu apertar um Enter, dá o resultado de 81, tá bom? Dando continuidade, a média seria o mesmo procedimento. Se eu colocar igual média, tá? Então eu tenho média algorítmica, né? Média interna, média A, média C e média C também, tudo bem? Abro parênteses aqui, mas procedimento.
no mesmo intervalo. Pessoal, não venha esquecer que quando eu for fazer a seleção, tá, sempre vai trazer exatamente minha coluna e depois a minha linha. O que tiver dentro da célula que vai corresponder ao valor. Tá, então se eu apertar o Enter aqui, antes de eu vou fechar o parênteses, se eu apertar o Enter me dá o resultado da minha média. Professor, como assim? Você falou que ele sempre tem que trazer exatamente minha coluna e minha linha. Por que isso, pessoal? Porque um exemplo. Se eu viesse aqui, ó, clicar duas vezes aqui na célula, ou apertar o F2, se eu clicar duas vezes aqui, e aonde que está o valor aqui, no caso eu coloquei F4, mudar exatamente para 10 mais 3, né, de acordo com como está na minha coluna F, mais 6, né, se eu desse continuidade assim, obviamente ele me trazia o resultado também. Só que o intervalo aqui, no caso aqui, se eu fosse selecionar aqui, igual do Palmeiras aqui está 10. Se eu fosse colocar 15 e apertasse o Enter, aqui não ia mudar nada. Aqui embaixo mudou porque está usando a média. Aqui não mudou porque eu coloquei os valores diretamente na função, tá? Mas quando eu trago exatamente onde que é a minha coluna e minha linha correspondente, o que tiver lá é o valor que ele vai me trazer. Ou seja, uma vez eu trazendo exatamente o resultado, ele sempre vai deixar automaticamente isso aqui para mim. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui igual a máxima. Então tem o máximo e tem o máxima A e máxima C. Tudo bem? Vou selecionar o mesmo intervalo. A máxima sempre vai trazer para mim o número maior. No meu caso aqui é o do Bragantino. Número 20 eu estou mostrando. E também vou trazer o mínimo. Então igual mínimo. Tem o mínimo A, também o mínimo C. Tá? Ele fala para qual que é o procedimento quando a gente utiliza o mínimo. No caso eu quero dizer que o mínimo sempre vai trazer o número menor. O máximo sempre o número maior. A média vai ser os números, todos eles, no caso, será a soma dividido por eles mesmos, né? Por isso que dá os 5,0 e alguns números aqui. E a soma a gente já sabe, todos esses valores vai ser somado. Tá? O mínimo será o mesmo procedimento, né? Então a gente sabe que o mínimo vai ser 0, a máxima será 20, a média será 5, e alguns números quebrados, e a soma vai ser exatamente 81. Tudo bem? Então assim, pessoal, a gente trouxe exatamente os gols feitos. Agora, para fazer os gols sofridos, quero que vocês façam o mesmo procedimento, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer igualzinho aí, só para vocês entenderem como funciona. Outra coisa também, que assim, se eu apertar o F2 ou clicar duas vezes, significa que eu estou renomeando a célula, certo? Antes do símbolo de igual, se eu dar um espacinho nele e apertar o Enter, automaticamente, só vou aumentar aqui um pouquinho, ele deixa exatamente a função que eu acabei de trabalhar. Então tenta fazer igualzinho, ó, só para vocês aprenderem como funciona a função média, a função máxima e a função mínimo também, tá? Então só vou dar um espacinho aqui, só para vocês entenderem como funciona. Beleza? Então vou fazer aqui de baixo, então seria o que? Igual soma, abre parênteses, agora vai ser gols sofridos, né? Selecionando do G4 até o G19, fecha parênteses, aperta o Enter. A mesma coisa aqui, média, né? Não esqueça do acentinho da média. Mesmo procedimento, mesmo intervalo, tá? Aqui também seria o mesmo procedimento, igual máximo. Não esqueça do acentinho A. Selecionei aqui do G4 até o G19. E também aqui o mínimo, né? Então acentinho no I. Mínimo, selecionei aqui do G4 até o G19. Beleza? Vou fechar o parênteses aqui. Apertar o Enter, ele vai me dar o resultado. Tá bom? Então se eu clicar duas vezes, automaticamente ele mostra esse quadradinho que aonde está sendo a minha seleção. Professor, esse quadradinho eu posso arrastar para onde que eu quiser? Posso. A partir do momento que eu tô com ele aqui, ó, eu tenho a possibilidade, se eu querer, arrastar ele ou diminuir, ou de acordo com a minha necessidade. Mas pode ver que eu posso arrastar para onde que eu quiser e os números vão alterando lá a coluna e também a linha. Mas é interessante você ter noção da onde que ele está tirando esses valores. Tudo bem? Às vezes você vai falar, nossa, não bateu a conta. Porque na hora que você selecionou, pode ser que faltou alguma coisa. Tudo bem? Vou apertar o ESC só para sair. Tá? Eu vou dar um espacinho para cada um das fórmulas aqui, para vocês tentar fazer em casa, tá bom? Pessoal, estou montando também um curso no Hotmart, tá? Do Excel.
para vocês que querem entender mais sobre o assunto, tá bom? Vou deixar meu e-mail também caso vocês querem aprender mais sobre Excel, né? Pretendo na semana trazer mais aulas de Excel, que o pessoal está pedindo bastante. Mas é isso, pessoal. Aprender o básico no Excel, quando a gente fala das funções, as primordiais são essas funções, tá? Que é a função soma, média, máxima e mínimo. Tudo bem? Então a gente fez de gols feitos e também gols sofridos. Tá bom, pessoal? Não vou deixar tão extenso essa aula de hoje. Só queria trabalhar um pouquinho com essa parte de funções com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se inscrevam no canal, compartilha com outras pessoas também, pessoas que querem entender mais sobre o conceito, como trabalhar com células assim por diante, que é interessante, né? Que vocês venham aprender e entender mais sobre esse mundo de Excel, que é muito bom cada dia vocês aprenderem mais sobre essa ferramenta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, pessoal!